comer? Você comer? Não, vai, então vai comer. Oiê, estamos de volta! Tcharara. Depois de o quê? Meses, anos. Problemas pessoais, profissionais, de saúde. Brincadeira, gente. Oi, a gente vai começar hoje o nosso vídeo sobre... Vamos falar sobre o quê? Sobre Lilith. Eva, no caso a gente tava... É que foi assim, gente, vamos só explicar pro pessoal. A gente gravou um vídeo, não deu certo porque a câmera depois... Você sabe como que é, né? Essa questão de quem grava no YouTube e tudo, muitas vezes acontece de não gravar. E aí a gente perdeu mais da metade do vídeo que a gente tinha gravado. E isso deu um desânimo, mas agora a gente voltou com força total, direitinho, com bastante memória. E aí, no último vídeo, a gente estava falando sobre os arquétipos de Lilith e Eva, né? Então a gente vai retomar esse assunto, falar para vocês sobre os nossos pontos de vista e vamos também fazer indicação de livro hoje, tá? Então se inscreve no canal, deixa o seu comentário e é isso. Segue, compartilha. Por favor. Porque de pouquinho em pouquinho a gente chega lá. A gente chega Exatamente. mais meninas, mulheres, garotas. Gatas, garotas, né? Sobre o nosso tema de hoje, eu fiquei pensando. A primeira música que veio na minha cabeça foi... Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Essa foi a música Gente, essa música é Lilith. Pra mim, eu penso naquela do... Como uma deusa, você me... Mantém? Acho que é, né? Eu não conheço muito, eu só sei essa parte. Essa música me lembra, tipo, esse tema. Ah, então. Porque como a gente vai falar de arquétipos e de diferenças de leituras sobre a mesma deusa. Pra mim ela é uma deusa, né? Eu considero a Lilith uma deusa. E você, uma figura... Isso é uma bíblica. figura que aparece, na verdade, no contexto cristão. Tá. Aparece no... Mas Porque- pode falar sobre porque ela é uma figura mais do contexto judaico, né? Ela tá lá no Zohar, que é o livro judaico. Isso. Aparece em Gênesis a Eva, mas depois vai aparecer em Isaías, né? Também. Ela falando aparece bem- numa nota de rodapé ali, né? Porque ela bem aparece... sorrateiro, né? Não se Ele fala não, muito, não né? se põe o nome dela, né? Ela é citada como demônio voador, alguma coisa assim. Isso, é como alguém que faz um encantamento, talvez, dos homens. Que ela... Como que fala? Ela traga a alma das pessoas, Ela na verdade. ludibria. É. Eu acho ótimo. Isso já começa muito legal, né? Porque Olé. o homem lá tem o seu sonho erótico. E aí ele acorda, né? Naquele jeito, naquele estado lá e tal. Acontecer as coisas que acontecem, né? Quando ele tem o sonho erótico. E aí a culpa é da Lilith. Não é porque ele olhou a mulher lá e ele sentiu sensações e aquilo gerou o sonho erótico dele. A culpa é da Lilith. Por quê? Porque ela é o demônio. Até porque a Lilith, já pra começar, a Lilith ela é uma deusa relacionada, ela é muito relacionada à sexualidade, à luxúria, né? Prazeres da carne. A você dar vazão ao seu prazer sem pensar Sem nas medo. consequências disso. Vai lá. Ela é muito relacionada a isso. Mas a Lilith também ela é uma força feminina muito grande no sentido de ela expandir o que muitas mulheres às vezes reprimem. Uhum. E a Lilith ela é essa expansão, né? Sim. Então, quando que você se olhou e pensou, puta, o que eu tô fazendo isso aqui porque eu quero, porque eu gosto, porque isso me dá prazer? Ou você vai pensar no que as pessoas vão pensar se você fizer aquilo? Sim. Mas aí você tá falando que, no caso, inconscientemente as pessoas fazem e são tanto Lilith quanto Eva, né? É isso. Não, eu acho que até consciente isso, no sentido de você... Porque a gente é tão impregnado da cultura cristã, no sentido de que tudo é pecado, Uhum. né? A gente foi catequizado pelo medo. Doutrinado. Também. Pelo medo. Então a gente sabe que ou você vai pro inferno ou você vai pagar penitência, Sim. né? Então... E o céu, né? Não, meu céu são pouquíssimos.
sabe, tem loteamento vendendo lá, gente. É verdade. Acredite, tem loteamento vendendo lá. Você já Então, comprou o seu? Eu já comprou. Lembra, tinha uma época que a galera não Foi, era da igreja bem famosa que une todos os povos. É uma igreja que é do universo, sabe qual que é? A igreja do universo, ela tava vendendo loteamento. Então esse pedacinho do céu eu não vou ter, não. Nem eu não comprei. Não tem dinheiro pra isso. Então é melhor eu já entender a minha Lilith aqui, né? Porque eu chego lá já mais preparada. Vai queimar sabendo que tá sendo queimado. Justamente. Mas eu acho que é mais nesse sentido dela ser uma força interna e a gente às vezes não saber lidar com ela. Porque quem sabe lidar são mulheres muito... que tanto o homem ou outras mulheres ficam meio que tipo, nossa... Com medo? São mulheres que dão um certo medo, não é essa palavra, mas não lembro agora. São mulheres que têm esse poder. Elas transmitem segurança. Anitta. Que os homens tudo devem ter medo dessa mulher. Porque ela é autossuficiente. Sim. Né? Isso que eu falo, quando a gente é doutrinado nesse cristianismo, no geral, evangélico, católico, principalmente, né, as religiões islâmicas, a gente é doutrinado do seguinte, que o homem proveia e o homem ele é sempre a voz dominante. Uhum. E quando essa mulher ela é a voz dominante, ela é uma Lilith, ela não é uma Eva. Sim. Né? Porque a Eva ela é a amorosa, ela é a acolhedora, ela é a submissa. A gente pode até colocar aqui que ela é a respeitadora nesse contexto judaico-cristão. Sim. Que a Lilith não é. A Lilith ela vai fazer o que ela acha que é bom para ela, o que vai dar prazer para ela, o que vai dar. E seduz também, né? Tipo, pra fazer coisas que você não queria. O que você tava falando, por exemplo, no começo, em vez de você assumir a culpa, você vai colocar a culpa no outro. Sim, né? tem isso. Então foi a culpa da mulher, a culpa da Lilith. Sim. Que é ela que tem o espírito de... como é que a gente fala? No contexto cristão, a gente fala de Jezabel. Talvez Jezabel seria no Antigo Testamento um arquétipo, uma vertente da Lilith. Ela era revolucionária? Talvez ela teria, ela era mandona, mas ela era bem ruinzinha. Ruinzinha assim porque ela era muito gananciosa também, entendeu? Era mais aquele lado bem escuro, obscuro, que você não controla as suas paixões e emoções, mas a ponto de prejudicar você, a si mesmo e aos outros. Entendi. Aí é uma Lilith descontrolada, talvez, né? Não, porque tem também, né? Porque às vezes... descontrolada tem. Tem um monte, né? Também tem. Os dois, pros dois lados. Não tem muito pra onde a gente correr nesse sentido, né? Eu acho que quando você fala de arquétipos femininos, primeiro que a gente sempre vai falar do lado pejorativo da coisa, né? Se é a Lilith, é porque a mulher ela é expansiva e ela faz o que ela bem entender e bem quer, que ok, a vida é dela, né? Mas se ela é Eva demais, porque é submissa, porque é doninha de casa, entendeu? A gente nunca vai estar no lugar no centro, sempre pendendo para ambos os lados. Porque se você estiver no centro, você vai ser quem? Você vai ser uma eremita, né? Sei lá, Madre Teresa não, porque é Eva, vai. Você não, é difícil, né? Tem dia que você é mais Eva, tem dia que você é mais Lilith, depende. Até porque arquétipos a gente carrega vários dentro da gente, Sim. né? Então, é que eu acho que a Lilith, ela é tão sufocada na nossa criação, que até quando a gente sente essa força, a gente fala, ai, que é isso que eu tô sentindo? Ai, será que pode? Tem medo de sentir as coisas. É pecado? Então, a primeira coisa que eu penso, ai, é pecado? Entendeu? É difícil. Sendo que talvez, se você pensasse pelo lado assim, puxa, isso que eu tô sentindo é uma coisa normal de ser humano, né? Porque eu sou um ser humano, eu estou aqui para sentir emoções ruins e boas, mas aí quando você coloca por esse lado, você já se culpa,
a culpa já se torna uma angústia, a angústia já se torna uma tristeza profunda, a tristeza profunda vai para depressão e de lá você não sai mais. A não ser que você tenha muita força de vontade e muita... Aí você tem que reconstruir, desconstruir sua mente, desconstruir pensamentos e construir de novo. E é um trabalho de anos, né? Aí demora. E aí a sua vida passa. Hoje em dia a gente dá mais valor à saúde mental. Hoje em dia a gente dá mais importância. Antigamente quem fazia terapia era frouxo, era frescura. Ou totalmente louco, tipo, Totalmente, nossa, esse é 13, falava assim, né? Tipo... Então, eu acho que já até um espaço se abriu mais pra gente falar sobre doenças mentais e tratar esse tipo de coisa. E isso também acontece da gente oprimir muito desejo. A gente oprime desejo desde que a gente nasce. Sim. E vai oprimindo, vai oprimindo, aí chega nesse ponto que você falou. E olha que interessante, já em Freud, a gente já fala que ele comprovou, né? Só que assim, lógico que o ser humano nunca quer dar o braço a torcer, né? Mas, pelos estudos dele, a comprovação que ele tinha das mulheres histéricas e também dos homens que depois vieram a ser considerados histéricos também, era pela repressão tudo no âmbito sexual. Tudo bem que a nossa vida não é totalmente sexual, mas o ser humano em si é um ser sexualizado, tem que ser, na verdade, até pela reprodução e tudo mais, né? É a nossa vivência e sobrevivência como ser humano. É a natureza. E você reprimir a natureza, acontece isso. Mas essa repressão começou por conta da religião. Sim, né? porque dominação, né? Tipo, você tem que se submeter a mim. Porque se você vê os povos mais antigos, não tinha esse tipo de coisa. Então, a gente tem milhares de culturas que foram extinguidas, né? Mas boa parte delas, a questão sexual não era um problema. Essa história de casar não era um problema. Sim. Então, e principalmente a questão da culpa. Né? Tudo que você faz, você sente culpa. Isso é uma merda. Nossa, principalmente com adolescente. Principalmente com adolescente. Adolescente que tá... É a realidade, não adianta. Adolescente que tá, vamos por dentro da igreja, isso acontece muito. Aí eles falam assim, né? Você tem que se guardar pra pessoa que você vai casar. Tudo bem, mas ali dentro tá os hormônios fervendo. Você reprime aquilo de uma forma, falando, olha, se você tiver um ato sexual, você vai pro inferno. E morrer amanhã, você vai pro inferno. Então, assim, é difícil, daí não dá pra conversar desse jeito, Cria né? uma histeria coletiva. Exatamente, sabe? Eu tava ouvindo algum podcast que a pessoa tava falando exatamente a mesma coisa. Você pega esses jovens... Por que tem tanto jovem que depois se rebela, né? Você pega esses jovens que são reprimidos dentro da igreja, e aí ele chega a um ponto que esse cara, futuramente, ele vira um estuprador. Porque ele foi tão reprimido que aí quando ele sai de uma vez. Ou então descamba por dentro da questão do submundo da internet de coisas tipo Deep Web, assim, não chega a ser uma Deep Web, mas também pode ser, mas a questão de você ver muita pornografia também, fica porque viciado. É a válvula de escape de um adolescente. Você tá no auge dos seus hormônios. Exatamente. E aí você tem lá alguém te doutrinando, dizendo que o que você sente é pecado. Lascivo, sei lá, essas palavras assim, né? Bonita, aí você fala, meu Deus, eu sou lascivo, o que será que é isso? É coisa horrível. Tô pecando sempre, então, porque agora... Porque primeiro, quando você tá na adolescência, chega uma fase que eles não param de pensar nisso. De tanto você falar que não pode, mas por que não pode? Aí você começa a pensar. E hoje em dia, né, tem internet aí pra isso, né, gente? Aí pior ainda. Pornografia hoje em dia, você não... Antigamente, a gente assistia o... Cineband. Eu não sei o que é isso. Eu sei. Que era de sábado de madrugada. Era de sábado, depois da meia-noite, acabava-se toda a programação e passava a Emanuele. É verdade. Tinha vários nomezinhos assim, né? Mas a Emanuele era a preferida, gente. Nossa, eu lembro muito de Emanuele. E era assim, um pornô
muito novela das nove hoje em dia. Não era? Exatamente, é verdade. Porque hoje em dia você vai na Netflix, você tem vários lá liberados, tranquilamente. Exatamente. Então isso daí não... E aí você vai falar como que não pode? Mas Pois tá é. lá. Aí você tem de um lado esse jovem reprimido, Sim. e aí você tem do outro lado o jovem livre. Olha, porque quem não... A gente está passando por um momento, não sei se vocês perceberam, que muita gente está saindo dessas grandes religiões. Uhum. Tá buscando outros lugares. Sim. Então a gente tem uma new age aí, de uma galera mais indo pro xamanismo, de uma galera indo pra meditação, de uma galera indo pra qualquer outra coisa que não esteja no âmbito cristão. E que não vai te corromper emocionalmente ou psicologicamente. Porque hoje, assim, eu acho que é o lado bom também de você ter as opções, né? Do que procurar. Sim, e porque também acaba frustrando as pessoas. Porque você se sentir um completo pecador o resto da vida, Ai, que saco. ou uma pessoa que não é digna, vamos supor, de um amor verdadeiro, porque você tá sempre em pecado, isso aí acaba deixando a pessoa doente. Sim. Entendeu? É. Sanatórios aí, nem sei se fala sanatório. Não tem, não existe agora, né? É o quê? Porque depois que eu tava falando essa semana, eu falei, gente, eu sou muito a favor da reabertura dos hospícios. Sério? Não no sentido daquele hospício abandonado que se tinha, de que fazia testes com as pessoas. Tô falando de um hospício para cuidar dessas pessoas. Porque hoje em dia você tem a internação compulsória e a pessoa fica... e tem milhões de clínicas pequenininhas que são associadas conveniadas, né? E a pessoa fica lá um tempo. Agora, aí você me fala, como é que você faz com uma pessoa que ela é de rua, esquizofrênica e não tem família? Porque na clínica ela tem um tempo para ficar, tem que ir embora. Uhum. Esquizofrênico tem que tomar remédio todo dia. Quem que vai pagar? Quem vai cuidar? Não, quem vai cuidar? Precisa de um espaço para esse tipo de gente. Sim. Eu trabalhava na Oscar Freire e tinha uma senhorinha, a gente achava que ela era esquizofrênica. Ela morava na rua. Só que ela saía batendo nas pessoas. Então toda vez que eu via essa senhorinha, eu trocava de calçada. E aí ela xingava, ela dava um medo. Porque o que a pessoa tem a perder? Exatamente, nada. É complicado, né? Assim, é um assunto delicado, eu acredito, mas que deveria pensar na saúde pública em relação a isso, porque tem muita gente solta porque tá sozinha. Sim. E é sem tratamento nenhum. Responsabilidade do poder público também. 90%, né? Porque a gente paga imposto, enfim, né? Então, vai pra esse caminho A aí. gente cuida disso. Né? Agora, você que tá aí, você se considera mais o quê? Mais Eva ou mais Lilith, né? O que você deixa aflorar mais no seu dia a dia, né? Que passo que você dá durante o seu dia a dia que você é mais um arquétipo do que o outro? Lembrando que isso é inconsciente, né? E na teoria junguiana, a gente vê isso como selfies que a gente tem, porque você é de um jeito... Não é que você é uma pessoa falsa ou então... que não sabe se comportar. Não é isso. A questão é, em casa você tem que ser de um jeito. Você não pode falar do mesmo jeito que você fala com o seu chefe, falar dentro de casa, né? Ou você sendo de um cargo alto, você não pode também falar assim. Sim. Dentro de casa, com os amigos, é diferente. Então, a gente tira as nossas máscaras, né? E coloca para poder falar, para poder interagir com as pessoas. Então, assim, é nesse sentido que a gente quer dizer. Qual você é mais? Você é mais Lilith ou você é mais Eva? Às vezes tem uma que predomina mais numa época, outra em outra, né? Depende muito da época também, às vezes tem... Observe as fases lunares. Tô aprendendo. Lua cheia, a Lilith às vezes aparece assim num... Bum! É um E pé nem é sempre por bom, viu? Às vezes ela vem atropelando todo mundo. Bravinha. Eu gosto desse arquétipo. No meu caso, da filosofia que eu sigo, ela é cultuada como uma deusa, né? Uhum. Então, essas mulheres mais sensuais, mais sexuais, elas cultuam muito Lilith. Uhum. E tem uma resposta muito boa. Dá um exemplo. Um exemplo de quê? De Lilith. Por exemplo, quando você vê
no meu caso, eu tô no meio da bruxaria. A gente sabe quando uma bruxa ela é mais Lilith ou menos Lilith, porque ela é o estereótipo dela. Cabelão vermelho, corpete. Ela tem uma vaidade corporal muito grande, porque você na bruxaria você tem várias vertentes, né? Então você tem desde a da bruxinha natural mais hippiezinha, então você vai vendo esses arquétipos. E o arquétipo de Lilith na bruxaria ele é muito visível. É o batomzão vermelho, maquiagem forte, olho. São mulheres sexualmente livres. Eu tava vendo uma menina, eu não lembro o nome dela. Ela cultua Hecate. Mas ela é muito Lilith. Porque a menina, ela é qualquer estereótipo de Lilith que você vê assim dessa mulher fatal, é ela. Cabelão laranjão, assim, alta, branca. Cheguei pra cá. Porque é ela, aquele estereótipo é dela. Sim. Mas essas mulheres muito que você olha assim, você fala, putz, cheguei. Elas são muito Lilith. Então, né? Apesar que, assim, às vezes você não tá pode ocorrer de você não ser visivelmente uma Lilith, mas nas suas atitudes você demonstrar ser mais Lilith? Será que pode, também pode. Então não até porque, assim, tem muito isso de você expor o arquétipo. Tá. Assim como esse arquétipo de Eva mais submissa, ou mais... Às vezes tem uma mulher que você olha e você fala, nossa, que puta mulherão, mas submissa. Pois é, então, é isso que ainda bem que a gente... Não dá pra gente também ficar... estereotipando, né? Tipo, e deixar uma coisa assim fixa, né? Não dá. É que é muito visível. Na bruxaria, quando uma bruxa, ela é mais... Não tem como você falar que a bruxa zenzinha... Ela vai, lógico que o arquétipo de Lilith vai estar dentro dela, eu tô gaguejando muito. Mas é um arquétipo que ele vai aparecer num momento ou outro, não é um arquétipo predominante. Entendeu? Tá, entendi. Porque a gente tem também o arquétipo predominante em alguns tempos da nossa jornada. Sim, tipo, mudança de ciclo na vida, talvez? Quando as mudanças vão acontecendo, e quando a gente vai crescendo, envelhecendo, você vai criando uma personalidade. Você tem as personas. Sim, e aí você vai encaixando ali. Sempre tem uma que você tá mais confortável. Não tem? Tem. Então, aí aquela ali fica meio predominante pra você. Sim. Se é mais confortável pra você ser sensual ou ser mais de boa, recatada. Entendi. Então tem muito do arquétipo que você se acomoda. E ali fica confortável pra você, E em outras situações você usa outra, né? E daí por aí vai. Agora, não tenha, assim, não se sinta culpada, né? Que a gente tá falando especificamente para as mulheres, mas dá pra ser voltado pros homens também? Não, né? Ele é um arquétipo feminino, mas ele não tem gênero. No caso, ânimo e ânima. Não tem gênero, dá pra ser voltado pra homem também. Depende, né? Depende. Não, sabe por quê? Porque você também tem aquele homem que ele é o cara mais sedutor. Onde a ânima tá mais presente, né? E o ânimo é da mulher. Assim como você tem aquele cara que ele é mais paizão. Isso não está relacionado à atividade sexual, à frequência de atividade sexual, porque tem que deixar meio que isso bem claro. Isso são comportamentos que a gente vai criando ao longo da vida. Sim. É o que eu falei. Às vezes você se sente mais confortável no comportamento mais sexualizado. Às vezes você se sente mais confortável num comportamento mais tranquilo. Você não precisa disso. Até porque não dá pra ser sexualizada a vida inteira, né? Tem uma hora que você dá Tem hora que você envelhece, né? Os hormônios. O fogo vem uma chama. Uma chaminha de vela. Aí você só fica aquela tiazona cheia dos... Como é que chama? Falar em tiazona? Da oncinha. Verdade isso daí. Porque você já ouviu... agora é bem aleatório. Eu vou só inserir um negócio aqui pra fazer um contexto. Você já ouviu falar no... programação MK? Não. Ultra? Não. Ai, gente, eu sou muito conspiracionista. Não, porque assim, já ouvi falar, isso daí é uma teoria da conspiração. E quando as mulheres, no caso, elas são submetidas ao seu... Como é que fala? Eu esqueci agora o nome.
Mas elas são submetidas. Não é uma lavagem cerebral, mas assim, é um âmbito de dominação. Elas passam por uma. Como é que fala? Pra dividir a sua persona, né? Por exemplo, elas dividem no antes e o depois. Justamente fica bem claro e nítido esse arquétipo de Lilith e Eva. E aí, quando você passa pela. Eu só esqueci a nomenclatura, mas depois eu vou deixar aqui. Quando você passa por esse processo, o seu dominador, ele coloca como. Nas mulheres, você fica como sex kitten. E aí, o que acontece? A vestimenta passa a ser diferente. Então, entra essa parte, sim, do você se vestir de oncinha, né? Antes era uma roupa mais puxada para uma coisa mais recatada, normal, né? Nos termos da sociedade. E depois ela passa mais batom vermelho, passa mais vestir de oncinha. Então, assim, significa que ela passou por aquele processo. Que depois eu vou colocar o nome aqui. Mas acontece. Ah, não conhecia. Mas aí você pode, eles geralmente... Ai, gente, eu vou colocar o vídeo aqui depois, vocês olham lá que é pra vocês verem. Isso daí é uma teoria da conspiração, mas é o que significa o quê? Tipo, essa lavagem cerebral acontece mesmo. Acontece pra você, por exemplo, dizem que Katy Perry passou por isso, Britney Spears, várias atrizes, assim, de Hollywood passaram por Katy isso. Perry ficou meio perdida ali, né? Porque ficou na pin-up e não cresceu. Então, exatamente. Aí, gente, entrou um monte de coisa que eu já misturei, mas era só pra exemplificar que realmente esse negócio de roupinha de oncinha também... Mas do jeito que a gente se veste, ele fala muito sobre a nossa personalidade. Cookie. I wanna eat some Oreos, playing with cars, Yu-Gi-Oh, eating some Honey Nut Cheerios. How many can I get you? Doritos. You want the little? No big. É muito doido isso, porque eu, por exemplo, eu não uso oncinha. Não? Não, por mais que eu ache bonito, não uso. Olha, tá vendo? Eu já uso. Entendeu? E eu gosto muito de roupa preta também. Não, eu sou uma pessoa que eu adoro pessoas coloridas. Eu não sou essa pessoa. Entre o que eu gosto de ver e o que eu gosto de vestir tem um abismo muito grande. Ah, tá. Eu sou uma pessoa que gosta de roupa confortável. Entendi. Então é muito doido isso. Porque por mim eu viveria de pijama. Significa que a minha Lilith tá morta e afogada? Não. Né? Então é complicado. É muito de você se autoconhecer. Autoconhecimento é tudo. E é uma busca que as pessoas hoje em dia estão cada vez mais indo atrás, né? Porque a gente é atropelado pela sociedade. Você estuda, faz faculdade, aí você começa a trabalhar, e aí você trabalha 15 horas por dia, e aí algumas conseguem achar um parceiro, daí casa, daí faz filho, daí separa, mas assim, você não é nem mãe direito, nem trabalha direito, você não vai nada direito. Não é nada. Não é nada. Você é um nada. Aí você chega nos 60 anos e fala, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Né? Por essa nossa geração vai ser essa daí. Ai, meu Deus, coitado. Entendeu? Mas vamos ter que sobreviver. Não, é o que tem. é o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje, então é complicado, né? A gente tá numa sinuca de bico. A gente não tem opções. Eu não vejo caminhos prósperos pra nossa libertação. É verdade, eu acho muito triste, porque mulheres que a gente vê em cargos importantes, essas mulheres, elas se desdobram para conseguir conciliar a maternidade, casamento. A maioria dos casamentos são casamentos que terminam. Isso é verdade. Porque ninguém tem compreensão com ninguém, porque o homem chega em casa e quer uma coisa, a mulher chega em casa e também quer descansar, e aí em casa a mãe, eu acredito que são poucos os homens que fazem esse trabalho em casa com os filhos, como as mães fazem, de estar lá. Pouquíssimos mesmo. Eu vejo aí uma geração de... Tem homens assim, mas assim, na maioria não é, gente. E você que parabéns, viu? Nossa, palminhas pra você. Eu não dou parabéns não, eu falo que essa é obrigação. É verdade. É obrigação. Mas parabéns pra te incentivar, continue assim, não é pra... Parabéns pra você, Fernando. Tô tranquila. Ai, eu sou foda, eu sou o Rodrigo Hilbert. Não, ainda não. Gente, aquilo ali ele não faz mais do que obrigação dele. Os dois trabalham fora, tem 3 filhos.
Mas o que é obrigação, tem que prover. Com certeza. É que a gente, é o que eu falo, a gente vem de um lugar que colocaram a gente pra gente sair. A gente tá num poço que a gente tá escalando a mão livre. Então a gente sobe, escorrega e cai, sobe, escorrega e cai, sobe, escorrega e cai. Porque não tem. E você, minha querida? Agora vamos dar a indicação do livro? Vamos. Então, pode pegar seu livro aí. Gente, esse livro é pra você que quer saber mais sobre o arquétipo de Lilith. É um livro muito, muito bom. Eu já li, a Dani já leu, agora já foi. A gente gostou bastante desse livro, indicamos pra você. E também tem um que que nós duas ganhamos, na verdade, que é o da Ciranda das Mulheres Sábias. Né? Ela é muito fofa esse livro, eu amei. E a gente vai deixar aqui embaixo pra você. Quer que eu pego? Eu tenho ele aqui facinho. É? Eu pego, Pode vou lá pegar. pegar. Tá bom. Enquanto isso a gente vai falando. Ela é a Bárbara Black Kuthoff. Ela é PhD em psicologia junguiana. E aí ela trabalha a psicologia e os mitos. Então aqui você vai encontrar a história de Lilith desde o Zoar, acho que está no Zoroastro também, então conta as várias mitologias da deusa e desse arquétipo, por que ela é considerada demônio em algumas civilizações, em outras não. Ela é o demônio que ela é casada com Samael e aí os filhos, né, que são os demônios sucubos e os incubos. Sucubos e incubos. Então, assim, você tem desde dessa vertente dela mais demoníaca mesmo, e tem da vertente dela dessa mulher que liberta, né? Dessa mulher que faz o que ela quer, e como isso está presente nos nossos sonhos também. Muita coisa você entende aqui. Principalmente quando a gente tem sonhos eróticos. Porque esse sonho, a gente tem uma vergonha danada desses sonhos, eu não sei você, mas eu morro de vergonha. Gente, uma vez eu sonhei... Vai pra análise pra falar, querida. Uma vez eu sonhei com o Alexandre Pires. Ai, gente. Eu acordei querendo me esconder. Olha que absurdo. Como se alguém tivesse visto o meu sonho. Pois é, então olha a culpa. Olha a culpa aí, gente. Tipo, normal, gente. Aí eu li esse livro e falei, gente, eu posso sonhar com mais coisas. Sonhar não paga, para de ser louca. E ninguém tá vendo. Então é um livro muito bacana nesse sentido, para você se conhecer. Exatamente. Ela tem um relato de várias pacientes nesse livro, né? E aí ela meio que dá uma interpretada ali nos relatos do que a pessoa tá passando na vida. É bem bacana. Comprem. Quando você vai falando, eu vou lá. Fala de qual editora é, gata. Ah, é verdade. Ó, gente, esse daqui é da editora Cultrix, tá? Então, se você quiser comprar, a gente vai deixar o link aqui embaixo pra você. Outra coisa, esse livro que a gente vai falar, que é da Ciranda das Mulheres Sábias, ele já é um livro mais voltado, acredito eu, né, pela minha interpretação, que ele é do arquétipo de Eva, né? Porém, é uma Eva, assim, que também é forte, né? É uma Eva, fala do arquétipo de acolhedora, de você cuidar. Esse livro é maravilhoso, é lindo. E assim, gente, dessa figurinha aqui, curtíssimo. A gente vai deixar também pra vocês, tá bom? Pra vocês comprarem. Nesse livro eu me reconheço mais. Eu também. Nossa, eu muito me reconheço. Aliás, eu me reconheço mais nesse, tá, gente? É mentira. Eu me reconheço mais nesse. Eu vou ser muito vovozinha. Vovozinha aqui de receber e fazer as coisas. Quero netos. Esse daqui, Clarissa Píncola Estes, muito famosa. Aí você vai falar assim, quem é Clarissa na fila do pão? Que Clarissa, quem é na fila do pão? Simplesmente quem fez Mulheres que Correm com os Homens. Gente, eu não li esse livro ainda, você já leu? Ainda não. Eu também não li, mas dizem que é maravilhoso. A gente só tá mostrando aqui porque como a gente leu o Ciranda das Mulheres Sábias, e é uma leitura muito corrida. Esse livro aqui, em 2 horas você lê ele. Porque parece que ela tá conversando com você. É muito doido, né? Exatamente. Gente, é uma sensação, quando você abre esse livro aqui pra ler, é uma sensação de que parece que literalmente está chegando uma senhora e falando, senta aqui que a gente vai conversar. É lindo. Gente do céu. É maravilhoso. Comprem porque vale a pena. Gente, acho que o meu arquétipo... Qual que é o seu arquétipo? Vai, vamos lá, pra finalizar hoje. Tá, o meu... Qual que é o seu? Ai, caramba. Ai, gente. Não vou pensar pra falar. O meu é predominantemente...
Eu não sei, mas eu acho que predomina às vezes a Lilith, eu acho. Você acha? Eu acho. Eu acho que eu sou muito vovózona. Gente, eu sou muito velha. Eu descobri que eu sou velha. Isso não significa que eu não tenho uma vida, tá? Não, Eu gente. tenho. Mas eu sou muito dessa questão. Eu sou mais anciã. Ela é a mais acolhedora. Então, Sabe a deusa tríplice? Na minha, Você tá- a minha fase da vida hoje, eu tô na mulher do meio, né? Que é a mãe. Sim, Mas, sim. gente, eu tô pendendo pra um ancião. Gente, do Então, eu céu. tô nesse nível. Mas a indicação do livro eu acho assim maravilhosa. Gente, livro fininho, vai. A gente brasileiro tá precisando ler mais, Por hein? favor, comenta aqui se você já leu um desses 2 livros ou um desses 3 que também tem Mulheres que Correm com os Lobos. Isso. Lê, na verdade, comenta aqui nos comentários aqui embaixo, deixa a sua experiência, o que você achou, qual a sua interpretação desses livros, né, pra gente saber, trocar experiências, vai ser bem bacana. E né? historicamente no livro ela fez um estudo histórico com fontes, tá? Né? Não é que ela escreveu da cabeça dela. Fonte minha cabeça, não, né? E ela é muito maravilhosa, assim. Como eu sou uma pessoa que eu busco primeiro o fato histórico para depois eu dar atenção para quem escreveu, então eu acho muito, muito, muito legal, assim, nesse sentido. É maravilhoso. Ela fala das filhas de Eva, das filhas de Lilith. Sim. Ela vai mostrar, você vai ter essa dualidade, né, das duas. Sim. E como isso não é só sexual, como isso é de você ter uma postura na sua personalidade, é muito bacana. E isso é autoconhecimento, tá? É muito bom. Não é livro de autoajuda, não, mas é autoconhecimento mesmo, pra você entender suas fases, entender você mesmo, seu psique, tá bom? É Até isso? porque tá aqui, ó, o livro de Lilith, o resgate do lado sombrio do feminino universal. Exatamente. Então, assim, a gente não é essa luz, tá? Por favor. Pra você ser luz, você tem que ter caminhado com as suas sombras, senão ela vai uau, e pega você. É isso, né, gata? É isso. Se inscrevam, compartilhem, comentem. A gente vai colocar lá A gente coloca uns shortzinhos lá no Instagram, no Editor, YouTube. coloca uns shortzinhos no Instagram. É isso, e vamos divulgar mais. Agora a gente vai ter mais frequência pra fazer os vídeos, né? E vai dar tudo certo. Inxalá. Tem que usar pra inxalar. É isso. Beijo, gente. Tchau.